conforme portaria CM 039, de 8 de julho de 2020, considerando a importância do preenchimento do diário de classe para a trajetória escolar dos alunos e a atribuição do professor no registro da frequência dos alunos e as atividades desenvolvidas, bem como a atribuição do professor em função pedagógica na orientação e acompanhamento desses registros, primando pela veracidade das informações e a sua correta escrituração conforme disposto no regime comum das escolas da rede municipal de ensino de Cariacica, considerando a possibilidade de retirada do documento das dependências do órgão ou entidade quando se fizer necessário mediante termo de responsabilidade, bem como a devolutiva dos documentos retirados em sua integridade, em razão do regime excepcional de teletrabalho instituído pelo Decreto 095 de 26 de maio de 2020. Informamos que, excepcionalmente, em virtude da pandemia Covid-19, é amparado pelo Decreto 095, de 26 de maio de 2020, artigo 26, inciso 567, o professor, a professora poderá, caso necessário, retirar os diários de classe para o seu devido preenchimento no período do trabalho remoto. Para isso, a professora deverá preencher e assinar um termo de responsabilidade ciente de que deverá devolver os diários de classe de forma íntegra ao término do trabalho ou quando solicitado pela escola, modelo do termo responsabilizado em anexo. Orientamos que seja autorizada aos professores a retirada do diário de classe na unidade de ensino para a realização dos devidos registros acerca do desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais da seguinte forma: os professores poderão realizar a retirada dos diários de classe da unidade de ensino mediante o preenchimento do termo de responsabilidade. No referido termo deverá constar a indicação da responsabilidade do professor na retirada do documento e o seu compromisso em realizar a devolutiva em sua integridade no prazo estipulado. Além disso, deverá mencionar a legislação que ampara a retirada da tal documento, o turma e disciplina com o qual o professor trabalha, a descrição dos diários de classe retirados referente às turmas, como destinado à assinatura do professor na retirada e na devolutiva com a indicação das datas referentes, campo destinado à assinatura do professor em função pedagógica, no acompanhamento com a indicação da data em que teve acesso aos diários de classe entregue, modelo que está em anexo também. O prazo máximo para que o professor realize a devolutiva dos diários de classe preenchidos na unidade de ensino será 30 dias, podendo retirá-los novamente após o acompanhamento do professor em função pedagógica. A cada devolutiva do diário de classe pelos professores, os pedagogos farão acompanhamento das informações registradas durante aquele período. Após o acompanhamento realizado pelo pedagogo, os professores poderão retirar novamente os diários de classe mediante assinatura do termo de responsabilidade, se comprometendo a realizar a devolutiva no máximo de 30 dias. Vale ressaltar que, caso algum professor deseje realizar o preenchimento da unidade de ensino, poderá assim fazer, desde que sejam cumpridas as medidas de proteção recomendadas pelas autoridades de saúde. Orientação do registro de diário de classe da educação infantil. Lembramos que neste ano de 2020 passamos a utilizar o diário de classe impresso pela unidade de ensino conforme o modelo encaminhado por meio da CI e-mail no dia 28 de janeiro de 2020. Os diários deverão ser entregues às professoras em pasta de trilho, aquela que se perfura a folha para colocar. A secretaria da escola preencherá os dados da capa, listagem com o nome dos alunos, data da matrícula, data de nascimento e outros registros dessa folha, bem como o nome da criança na folha da frequência.
Os professores deverão preencher os dias letivos, a frequência dos alunos, total de falta e presença, períodos de letivo previstos cumpridos, as datas com suas respectivas atividades desenvolvidas. Campo de observação: todos os campos do diário de classe deverão ser preenchidos a caneta azul ou preta. Ressaltamos que deverá ser preenchido somente com uma cor até o final. Os espaços em branco deverão ser traçados. As folhas precisarão conter as devidas assinaturas. O modelo enviado pela SEMI não poderá ser modificado. Ao final do ano letivo, o diário deverá ser guardado nos arquivos da escola. A educação infantil está dividida em 2 períodos, portanto, seguem detalhes do preenchimento. Preencher o campo folha de frequência no dia 5 de fevereiro até dia 17 de março. Inserir, preencher o campo folha de 5 de fevereiro até dia 17 de março. Inserir o total de presença e falta dos alunos durante esse período. Preencher o campo folha de atividades desenvolvidas referentes aos períodos de 5 de fevereiro a 17 de março. Ainda referente ao primeiro período no campo observação, inserir. A partir do dia 18/3 de 2020, os alunos estão amparados pelo decreto número 055, 16/3 de 2020, número 062, de 21/3 de 2020, número 096, de 26/5 de 2020, e número 113, de 29/6 de 2020. Também pelas portarias 037, de 13/4 de 2020, número 039, de 8/7 de 2020. As crianças tiveram 27 dias no primeiro período, tendo a carga horária de 103:30 minutos. As crianças tiveram 27 dias no primeiro período. Em seguida, a partir do dia 3 de agosto, inicia o preenchimento da frequência dos alunos, bem com as atividades desenvolvidas referente ao segundo período, conforme a interação aluno, família e escola, ressaltando que os campos a serem preenchidos deverão conter as devidas assinaturas e carimbo com o nome da escola. Afinal, no segundo período, procederemos com o cálculo da carga horária da criança que colocarmos no campo da observação. Ressaltamos que é de suma importância a busca ativa das crianças matriculadas na escola para que façam as atividades e sejam acompanhadas pelos professores, pedagogos e demais da escola. A escola deverá entrar em contato com os responsáveis pelas crianças e, caso não consiga diálogo com a família, registrar que fez o contato e informar o conselho tutelar, não com o objetivo de punição, mas para que seja averiguado o motivo pela qual a criança não está interagindo com a escola. As horas relativas às interações com os alunos por meio da plataforma Dever em Casa, bem como pelas atividades impressas, correspondentes ao período de 14 de abril de 2020 e 27 de julho de 2020, poderão ser consideradas visando o alcance da carga horária total obrigatória. A contabilização levará em conta o alinhamento das atividades pedagógicas com os objetivos de aprendizagem preconizados pelo BNCC e demais documentos curriculares da educação básica, bem como o parecer número 11/2020 do Conselho Nacional de Educação, CNE. Futuramente, em caso de aproveitamento das referidas horas, a inspeção escolar emitirá orientação específica para o registro. Orientação do registro do diário de classe do ensino fundamental. Sabemos que o diário de classe está dividido em 3 períodos, portanto, no que concerne as suas escrituração para o ensino fundamental, é o primeiro e o segundo. Orientamos que, referente ao primeiro período, no campo da frequência no primeiro período, preencher os dias letivos de 5 de fevereiro a 17 de março. Então você vai preencher de 5 de fevereiro a 17 de março
e computar a frequência dos alunos nesse período, onde consta período, escrever primeiro, período do 5/2 de 2020 a 21/5 de 2020. Aula prevista, 70. Aulas dadas, 27. E computar o total da presença e falta nesses 27 dias. Em seguida, assinar e traçar os espaços em branco. No campo dos conteúdos, preencher os dias conforme a frequência e escrever os conteúdos trabalhados. Por hora, não traçar os espaços em brancos referente aos conteúdos. No campo dos conteúdos, novamente, no campo dos conteúdos, preencherem os dias conforme a frequência e escrever os conteúdos trabalhados. Por hora, não traçar os espaços em branco referente aos conteúdos. No campo da observação, escrever. Observação, você vai escrever lá. No campo da observação, você vai escrever. No campo da observação, você vai escrever: a partir do dia 18/3 de 2020 até o dia 21/5 de 2020, os alunos estão amparados pelos decretos número 055 de 16/3 de 2020 e número 062 de 21/3 de 2020, bem como pela portaria número 037 de 13/14 de 2020. Tais normas foram publicadas devido à pandemia do Covid-19. No primeiro período, os alunos tiveram 27 dias letivos e tendo a carga horária de 112,50 minutos. Ressaltamos que o campo de observação no primeiro período não deverá, por hora, ser traçado somente no fechamento final do diário de classe. No campo de avaliação, no campo das avaliações, traçar os espaços em branco em todos os campos. Vamos lá novamente. Ressaltarmos que o campo da observação no primeiro período não deverá, por hora, ser traçado somente no fechamento final do diário de classe. No campo das avaliações, traçar os espaços em branco. Em todos os campos preenchidos deverão conter a assinatura do professor e pedagogo. Referente ao segundo período, no campo da frequência do segundo período, preencher período, segundo período de 25 de maio de 8 de setembro, computar a frequência, repetindo, no campo da frequência no segundo período, preencher período, segundo período, de 25 de março a 8 de setembro. Esse é o segundo período. Computar a frequência dos alunos a partir do dia 3/8 de 2020, mediante acompanhamento das atividades. Excepcionalmente, a frequência do mês de agosto será computada para fins de carga horária e não dias letivos. Onde consta aulas previstas e aulas dadas, aguardar até o final do trimestre. No campo dos conteúdos, escrever os conteúdos trabalhados. No campo da observação, escrever. Nesse segundo período, os alunos estão amparados pelo decreto 096, 26/5 de 2020, número 113, 29/6/2020, também pelas portarias devido ao Covid. A frequência dos alunos no segundo período vai ser computada mediante a entrega devolutiva das atividades sob o acompanhamento do professor, contando tais ações com carga horária.
Onde está escrito aula prevista, lê-se carga horária prevista. E onde está escrito aulas dadas, lê-se carga horária trabalhada. Ressaltamos que é de suma importância a busca ativa dos alunos matriculados na escola para que façam as atividades e sejam acompanhadas pelos professores, pedagogos e demais da escola. A escola deverá entrar em contato com todos os alunos. E caso não consiga dialogar com a família, registrar que fez o contato e informar o conselho tutelar, não com objetivo de punição, mas para que seja verificado o motivo pelo qual o aluno e seu responsável legal não compareçam à escola para pegar as atividades ou até mesmo não deu devolutiva da escola. Vamos lá. As horas relativas às interações com os alunos realizadas por meio da plataforma Dever em Casa, bem como pelas atividades impressas correspondentes ao período de 14 de abril de 2020 a 27 de julho de 2020, poderão ser consideradas visando ao alcance da carga horária total obrigatória. A contabilização levará em conta o alinhamento das atividades pedagógicas com os objetivos de aprendizagens preconizados pela BNCC e demais documentos curriculares na educação básica, bem como o parecer número 11/2020 do Conselho Nacional de Educação, CNE. Futuramente, em caso de aproveitamento das referidas horas, a inspeção escolar emitirá orientação específica para o registro da frequência dos profissionais da escola do livro de ponto. No que tange o preenchimento do livro de ponto das unidades de ensino para o magistério, orientamos que seja aberto e assinado normalmente até o dia 17 de 3 de 2020. No campo de observação desse dia, escrever último dia letivo anterior à suspensão das aulas decorrente das medidas para enfrentamento da doença respiratória Covid-19, de acordo com o decreto 055 de 16 de 3 de 2020. Na folha seguinte, ao dia 17 de 3 de 2020, abrir o livro de ponto, inserir a data 22 do 3, preencher todos os campos, e na parte de assinatura do servidor traçar no campo de observação escrever situação amparada pelo decreto 062 de 21 de março de 2020, que mantém a suspensão das aulas de toda a rede municipal de Cariacica, decretado e publicado em 22 de 3 de 2020. Tem mais. Na folha seguinte, ao 22 de 3, no dia 22 de 3 de 2020, abrir um livro de ponta e inserir a data 27 de 5 de 2020, preencher todos os campos e na parte da assinatura dos servidores traçar no campo de observação, inserir o decreto 096, aí insere o decreto nessa parte. Na folha seguinte do dia 27, abrir o livro de ponta e inserir a data 30 do 6, preencher todos os campos e na parte da assinatura dos servidores traçar no campo de observação e escrever o decreto 113 de 29 de julho de 2020 prorroga a suspensão das aulas presenciais da rede pública de Cariacica até 31 de julho. Na folha seguinte, no dia 30 de 6 de 2020, abrir o livro de ponto com a data de 9 de 7. Na folha seguinte, do dia 30 de 6 de 2020, abrir o livro do ponto com a data de 9 de 7 de 2020, preencher todos os campos e na parte da assinatura do servidor traçar no campo de observação, coloca a portaria. Abrir o livro de ponto normalmente até o dia 13 do 7, no dia 17 do 7, escrever recesso no campo de assinatura dos servidores. Abrir
o livro de ponto normalmente a partir do dia 20/7 e deixar os espaços para os servidores assinarem. Só assinarão o livro de ponto a partir do dia 20/7. Os servidores que entregarem o plano de trabalho individual, conforme estabelece o artigo 5 e parágrafo 1 da Portaria 039, de 8/7/2020. Servidores do magistério com extensão de carga horária assinarão de acordo com os dias trabalhados e deverá constar observação conforme documento enviado pelo administrativo da CM. Tais assinaturas poderão ocorrer quando as aulas presenciais retomarem. As orientações para o preenchimento do livro de ponto do administrativo continuarão conforme estabelecida pelos artigos até 18 de junho de 2020. O servidor estatutário que faz jus no ano de 2020, o prêmio incentivo profissionais do magistério, o abono profissionais do administrativo, deverá agendar com a chefia imediata, conforme previsto na legislação vigente. Os profissionais que têm a concessão do benefício de redução de diária de 2 horas fazem jus ao benefício, mesmo que remotamente. No entanto, os processos precisam ser renovados anualmente. Ressaltamos a importância do dialogar com o setor da inspeção escolar, caso necessite de outras informações e esclarecimento. A Secretaria de Educação, em decorrência da pandemia, se reuniu com as empresas terceirizadas e fez um acordo para evitar cortes e redução de custos nos contratos, pois tivemos uma queda da receita no município. Dessa forma, limitamos o número de funcionários nas unidades. Sabemos a necessidade da unidade de ensino e informamos que ao longo do mês de agosto de 2020 buscaremos formas de minimizar as carências dos servidores prestados pelas empresas. Orientações sobre os gastos escolares, considerando a CI, CM, Gabinete Prefeitura Municipal de 2017-2020, de 16 de julho de 2020, que prorroga o prazo de entrega de prestações de conta do segundo trimestre de 2020, contas municipais. Contas municipais do primeiro semestre de 2020, contas federais. Informamos que está suspensa a compra de material, utensílio não essencial para a escola nesse momento que a escola não está recebendo alunos. Exemplo, material esportivo, material utensílios de cozinha. Material de expediente, secretaria está autorizado a compra, pois entendemos que a secretaria continua funcionando. Compra de material de higiene e limpeza poderão ser adquiridas com a rúbrica de consumo do PDDE municipal e com a verba de custeio do PDDE federal. Prestação de serviços como limpeza de caixa d'água, detetização, desratização, capina podem ser pagos com a rúbrica do serviço do PDDE municipal ou com a verba de custeio do PDDE federal. Material de papelaria para ser utilizado nas atividades que serão entregues aos alunos poderá ser adquirido com a rúbrica do consumo PDDE municipal ou com a verba de custeio do PDDE federal anexado justificativa. A escola que precisa de papel A4 tem que entrar em contato com o planejamento para o e-mail e fazer a solicitação. Em caso de bloqueio das copiadoras, as escolas precisam entrar em contato com a gerência de planejamento pelo telefone 33545770 e solicitar liberação. O número de cotas destinadas mensalmente para impressão de atividade dos alunos deverá estar de acordo com o limite de cópias autorizados pela gerência de planejamento. Materiais encaminhados pelo almoxarifado SEMI só poderão ser recebidos na unidade escolar por um profissional com vínculo com a Prefeitura Municipal, não podendo ser recebido por funcionários terceirizados. Caso o servidor esteja exercendo a atividade presencial, a chefia imediata deverá solicitar a recarga do valor do transporte através do e-mail. Orientações para a escola sobre a compra de smartphone com recurso do PDDE municipal.
O objetivo dessa orientação pela SEMI é esclarecer algumas questões sobre a compra do smartphone pelas escolas municipais com recursos do programa Dinheiro Direto da Escola Municipal. Os recursos do PDDE municipal poderão ser usados para a escola adquirir smartphone, porém devem ser observadas algumas condições. Os celulares institucionais devem ser adquiridos para fins pedagógicos ou organização escolar. O uso do celular deve se dar prioritariamente dentro do ambiente escolar e seus aplicativos e serviços de ligação não podem ser usados para fins pessoais dos servidores ou alunos. A diretoria da escola será o responsável legal pelo aparelho e poderá delegar sua posse provisória aos servidores que julga pertinente. Porém, deve ser realizado o termo de responsabilidade pela guarda do equipamento. Qualquer dano ao aparelho que seja provocado pela inadequada utilização será de responsabilidade do servidor que estiver de posse dele. Os celulares devem conseguir rodar os aplicativos da Secretaria Municipal de Educação e outros tipos de aplicativo pedagógico. Para isso, os sistemas operacionais devem ser no mínimo 5.1 para o Android. O celular adquirido não deve ultrapassar o valor de 1.000. Será necessário adquirir também capa anti-história. Capa, né? Eu acho que eu não estou entendendo. No valor máximo de 50, a fim de mitigar prejuízos decorrentes de quebra de aparelho. O processo de aquisição com recurso do PDDA municipal e os orçamentos podem ser realizados por jornais, folders, sites, etc. Os aparelhos celulares no espaço escolar poderão ser compartilhados com os profissionais da unidade para uso pedagógico ou administrativo. Informamos que os celulares devem ser considerados recursos de capital e a prestação de contas seguirá os trâmites normais definidos pela legislação vigente e com orientação do AFSE. Informamos que a SEMI realizou a atualização cadastral de todas as escolas na operadora Oi, que passará a oferecer tanto o serviço fixo quanto o móvel. Serão emitidas 2 faturas, uma para a Oi móvel e a outra para o Oi fixo. Informações do Oi institucional. Ligações limitadas para fixo e móvel, utilizando o DDD 031, será realizado outro DDD. O valor será cobrado a mais em fatura separada. Deve-se fazer no mínimo 5 ligações mensais no celular para a linha continuar ativa. 50 GB para uso de dados na tecnologia 4G. Uso ilimitado do WhatsApp, Facebook, Instagram, Netflix e YouTube. Plano garantido por 24 meses. O valor ficará fixo pelo menos 24 meses e a carência de 12 meses. Os chips já estão chegando no endereço das escolas, devem ser encaminhados imediatamente com a SEMI pelo e-mail. O número da Oi móvel institucional para fins de atualização dos dados da escola. Para maiores informações, deve entrar em contato com esse órgão aí. A organização pedagógica, educação infantil. Esse documento tem por objetivo orientar o trabalho remoto dos centros municipais da educação infantil do município de Cariacica. Ressaltamos que a educação infantil se constitui como uma etapa da educação que precisa oferecer às crianças oportunidades de diferentes tipos de experiências de aprendizagem, que considerem as interações e o brincar com os eixos principais. Para pensarmos na organização pedagógica do trabalho da educação infantil, precisamos ter clara a concepção que temos a respeito da educação infantil enquanto etapa da educação básica. E para isso precisamos ter conhecimento da legislação e das orientações dos documentos norteadores da educação infantil. Com relação à concepção da educação infantil, destaca-se o artigo 29 da LDB, que diz: a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento
da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. É necessário ainda realizar a concepção da criança que constam nos documentos de referência para a educação infantil, conforme prevê as diretrizes nacionais para a educação infantil em seu artigo 4º, que traz concepção da criança como sujeito histórico e de direito que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Brasil, 2009. É fundamental que a organização do trabalho pedagógico se constitua como um contínuo processo de ação-reflexão com a relação aos objetivos e particularidades da educação infantil, compreendendo a criança enquanto sujeito histórico e protagonista do processo de ensino e aprendizagem, e que esse processo necessita de intencionalidade pedagógica. As DCNEIs, em seu artigo 9º, apresentam as interações e as brincadeiras como eixo estruturante nas práticas pedagógicas. E a BNCC enfatiza que as interações durante o brincar são características do cotidiano da infância, constituindo-se como a aprendizagem e potenciais para o desenvolvimento da criança, reforçando ainda a concepção de que o educar e o brincar são indissociáveis no processo educativo. O município de Cariacica prisma em garantir a política da educação infantil inclusiva em sua rede de ensino. Assim, atendemos o pressuposto da educação inclusiva como um novo princípio educacional, cujo conceito fundamental defende a heterogeneidade da classe escolar como situação provocadora de interações entre a criança com situações pessoais ou mais pessoais as mais diversas. Além dessa interação muito importante para o fenômeno das aprendizagens recíprocas, propõe-se e busca-se uma pedagogia que se dilate frente às diferenças do alunado. Aí tem o Baia 2006, página 73. Nesse sentido, pensa a inclusão escolar na unidade de ensino de educação infantil é repensar as práticas pedagógicas, entendendo que cada criança é um universo potente de experiência, de descoberta, cabendo ao profissional da educação criar estratégias de ensino capazes de potencializar o aprendizado de todas as crianças. Ressaltamos que, ao adotarmos nesse documento